Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de progressão aritmética. Na aula anterior, nós vimos aí a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Como eu sei que vocês... Poxa, Rivelino, lá no termo geral, você mostrou como surgiu aquela expressão. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Será que não tinha uma maneira de mostrar como surgiu essa fórmula da soma, para a gente poder associar de uma maneira mais fácil, tá certo? Tá certo, moçada, não se preocupe. Vou tentar aqui mostrar para vocês uma maneira bem simples de como você deduzir a expressão da soma dos termos de uma progressão aritmética. Lógico, você não é obrigado a saber isso. Uma prova você não precisa demonstrar tudinho. Mas é interessante saber de onde veio isso aí, tá certo? Agora, se você gravar tudo direitinho, pode aplicar direto, sem problema. Não quero saber nem de demonstração. Eu quero é aplicar a fórmula, sem problema, tá? Então, vamos aqui. Está aqui a nossa fórmula, né? Ó, Sn é igual a 1 mais An vezes n sobre 2. De onde é que veio essa expressão? Como é que surgiu essa expressão? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vou mudar aqui de cor para ficar mais claro. Então, dado uma PA, A1, A2, A3, A4, A5, A6, An menos 2, desculpe, tá certo? Aqui é um N, não está aparecendo mais, viu? An menos 2, An menos 1 e An. Então, você tem aí a soma dos... Aliás, desculpe. Você tem uma progressão aritmética escrita de forma geral, começando no A1 até o An. E agora, Rivelino? Bem, agora eu vou arrumar uma maneira de mostrar a você como calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética. Quem é a soma dos termos? Ora, a soma dos termos é você somar o A1 com o A2 com o A3, aí vai, né? Ó, com o An menos 2, com o An menos 1, com o An. Ou seja, nosso objetivo é arrumar uma maneira de calcular a soma de todos esses termos. A1 mais A2 mais A3 mais A4 até An. Sim, Rivelino, e aí, como é que eu faço? Ora, se eu chamei essa soma aqui, A1, A2, A3 até An de S, vocês hão de concordar comigo que eu posso chamar de S a seguinte expressão. An mais An menos 1 mais An menos 2 mais pontinho, 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 mais A3 mais A2 mais A1. Mas, Rivelino, o que foi que tu fez aí, Rivelino? Fizeste o que aí nessa... Fez nada. Por quê? Se tu disseste que S é igual a A1 mais A2 mais A3 mais An menos 2 mais An menos 1 mais An, depois tu escreveu a mesma coisa, só que ao contrário. No lugar de começar pelo A1, você começou pelo An. Depois colocou An menos 1, An menos 2, A3, A2 e A1. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que eu chamei de S. É porque é a mesma coisa. Se não fosse, eu não teria chamado de S. Sim, mas isso aí vai me ajudar em quê? Tenha paciência. Vou somar membro a membro. Vou somar essas equações. Vou somar o primeiro membro e vou somar o segundo. Então, S mais S, ó. 2S igual. Vou somar agora o segundo membro. Quem é o segundo membro? Então, A1 mais An A1 mais An mais A2 mais An menos 1. Epa, Rivelino. Vai ficar um monte de parcela aqui, todas diferentes. Seriam todas diferentes se você não lembrar de um detalhe. Mas que detalhe, Rivelino? Vamos aqui, ó. Vamos só voltar um pouquinho. Vou voltar aqui para essa sequência. Olhe para cá. Olhe para os termos aqui distantes, ó. 1 mais 13. Beleza, 1 mais 13 é 14. Peguei o primeiro termo com o último, deu 14. Vou pegar agora o segundo termo com o penúltimo. 3 mais 11, 14. 5 mais 9, 14. Ah, Rivelino, quer dizer que quando eu pego os termos aqui distantes, dá sempre a mesma soma, né? Os extremos
Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo. Então, quando eu pego termos aqui distantes, a soma é a mesma. Lembra que eu falei nisso lá atrás, nos exercícios disso? Pessoal, preste atenção, que uma hora você vai usar isso aí de uma maneira mais elegante. É justamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vamos lá, para frente. Eu estou pegando e somando termos aqui distantes, ó. Eu estou somando o A1 com o AN. O A1 e o AN são termos equidistantes. Agora eu vou somar o A2, tá aqui ele, ó, nessa parcela, com essa outra. O A2 com o AN menos 1. Mas quando eu somo o A2 com AN menos 1, esta soma vai ser a mesma dessa. Essas somas são iguais, porque eles são equidistantes. Então eu posso escrever, no lugar de A2 mais AN menos 1, eu posso escrever A1 mais AN. Então, essa soma é a mesma dessa. Consequentemente, A3 mais AN menos 2 é a mesma coisa que A1 mais AN. Mais, pontinho, pontinho, pontinho. Se você fizer a mesma coisa para cá, você vai encontrar A1 mais AN. Ah, Rivelino, entendi. Como os termos que eu estou somando são todos termos equidistantes, então essa soma desses elementos, vão dar sempre A1 mais AN. Exatamente. Agora a minha pergunta é, quantas parcelas tem essa soma? Porque ó, quando você soma parcelas iguais, você pode transformar em multiplicação. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quando eu somo 3 4 vezes, 4 vezes 3. Então, parcelas iguais, eu posso transformar em multiplicação. Mas se essas parcelas são iguais, ó, se eu souber quantas parcelas eu tenho, eu posso transformar essas parcelas numa multiplicação. E aí, Rivelino? Quantas parcelas tem? Ora, vamos lá. Quantos elementos eu tenho aqui? Ó? Na primeira expressão, eu tenho N elementos. Vai desde o elemento A1, A2, A3, até o AN. Então, são N elementos. Aqui também, na segunda equação, eu tenho N elementos. Então, como eu somo membro a membro, ó, parcela a parcela, estou somando N elementos com N elementos. Então, ó, aqui vai ficar uma soma, aqui vai ficar a segunda soma, aqui vai ficar a terceira soma, até a enésima soma. Eu vou ter N somas de A1 mais AN, porque são N elementos em cima, né, ó, são N elementos embaixo, eu junto sempre 2, então eu vou ter aqui N parcelas. N parcelas de A1 mais AN. Eu vou ter N parcelas de A1 mais AN. Então, no lugar de eu somar A1 mais AN N vezes, eu vou multiplicar. Logo, 2S é igual a A1 mais AN vezes, são N parcelas, então, vezes N, tá certo? Pronto, já resolvi essa soma. Então, somar o A1 mais o AN N vezes é a mesma coisa que multiplicar A1 mais AN vezes N. Como eu quero o valor de S, ó, então S é igual, vou passar o 2 para o outro lado. S é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Está aqui a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. A1 mais AN vezes N sobre 2. Primeiro termo com o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Exatamente, tá certo? Ó? Exatamente o que a gente achou aqui, né? Ó, A1 mais AN vezes N sobre 2. Ah, Rivelino, a gente precisa saber demonstrar essa expressão? Lógico que não. Você vai precisar saber utilizá-la. Mas pelo menos para você ter uma ideia de onde é que ela surgiu, tá certo? Primeiro termo mais o último vezes N sobre 2. Fica mais fácil de você associar. Joia? E agora, Rivelino? Bem, agora a gente vai aí para os
exercícios, né? Vamos lá. Questão 9. Calcule a soma dos 17 primeiros termos dessa progressão aritmética. 12, 17 e aí vai. Calcule a soma dos 17 primeiros termos. Ora, Rivelino, qual é a fórmula da soma? A fórmula da soma vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2. Como ele quer a soma dos 17 primeiros, então S17 vai ser igual a A1 mais o A17, não, AN, o N é 17. Então vai ser o A1 mais o A17 vezes a quantidade de termos, né? Então N vale 17, dividido por 2. Ora, para eu calcular a soma dos 17 primeiros termos, eu só estou precisando calcular quem? O A1 e o A17. Porque o número de termos é 17 dividido por 2. Ó. O número de termos é 17 e para concluir a expressão é só dividir por 2. Então eu estou precisando de quem? Do A1 e do A17. E valendo o A1 é fácil? Ora, o A1 já está aqui. Ó. O A1 é 12, não tem o que fazer. Então, o A1 eu já tenho. O A1 vale 12. Beleza, Rivelino, mas falta quem? Falta o A17. E o A17 eu não tenho. Ah, mas eu tenho a fórmula do termo geral, né? Ó. Olha aí, ela aparecendo de novo. Como é que eu calculo o A17? O A17 é o A1, mas como aqui é 17, para cá vem 16. Então, o A17 é A1 mais 16 R's. Ah, Rivelino, beleza. O A1 eu tenho, mas quem é a razão? A razão é muito fácil. A razão você pega dois termos vizinhos, é o da frente menos o de trás. 17 menos 12, que é igual a 5. Beleza. Então, quem é o A17? O A17 é igual a A1, que é 12, mais 16 vezes 5. 5 é a razão. Logo, o A17 é igual. 5 vezes 16 dá 80. 80 mais 12, 92. E morreu o A17, tá certo? 5 vezes 16, 80. 80 mais 12, 92. Morreu o A17. Agora vamos lá concluir a nossa expressão. S17 é igual a 1. Quem é A1, Rivelino? A1 é 12. Mais o A17. Quem é o A17? 92. Vezes 17 sobre 2. Então, o S17, a soma dos 17 primeiros termos vai ser igual. 12 mais 92 dá 104. Vezes 17, dividido por 2, tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora você simplifica, né? Ó. 104 dividido por 2 dá 52. 52. Então, a soma dos 17 primeiros termos dessa progressão aritmética vai ser 52 vezes 17. Rivelino, quanto é 52 vezes 17? Aí não tem jeito, né? Você tem que fazer, né? Ó, vou arrumar um cantinho aqui para borrão, tá certo? Então, vamos lá. 52 vezes 17. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 5, 35 e 1, 36. 1 vezes 52 é 52. Somando, baixo 4. 6 e 2 dá 8. 3 e 5 dá 8. Opa, Rivelino, ficou muito lá embaixo, não tem problema. Fica 880 aí. 884. Então, está aqui a soma dos 17 primeiros termos. Isso aqui é só conta, né? Ó.
vou apagar, tá certo? Era só uma continha para a gente conferir quanto era a resposta. Joia? Não precisa do borão. Tá aí a soma dos 17 primeiros termos. 884. Então, o que foi que a gente fez? Ele pediu a soma dos 17 primeiros termos. Escrevemos a fórmula da soma. Eu já tinha um N. O N era a quantidade de termos, 17. O que me faltava era o A17, porque o A1 ele já tinha dado. Então, primeiro eu usei a fórmula do termo geral para calcular o 17. Depois eu apliquei na fórmula da soma. Então, resposta 884. Então, moçada, com isso a gente termina, né? A gente mostra a vocês como foi que se desenvolveu aquela fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética e já exercitou com uma questão aí sobre a fórmula da soma. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade às outras questões. Forte abraço, valeu!